Imagine que você nasceu dentro de uma caverna. E tudo que você conhece são sombras que são projetadas numa parede. Você nunca viu a realidade, você nunca viu uma fonte de luz. Hoje nós vamos falar sobre a famosa alegoria da caverna de Platão. Uma poderosa metáfora sobre como nós muitas vezes confundimos hábitos como verdade, conforto como realidade e repetição como escolha. E hoje, mais do que te explicar a alegoria da caverna, eu quero te convidar a olhar para sua própria caverna e quem sabe dar o primeiro passo fora dela. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Se você aí que está chegando agora ainda não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Se você aí não está preso dentro de uma caverna, ou pelo menos não quer continuar preso dentro de uma, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal, nessa comunidade, para quem busca se tornar 1% melhor a cada dia. Há alguns anos eu tive acesso a uma metáfora que simplesmente explodiu a minha cabeça. Ela está no livro 7 da obra A República de Platão, denominada como a alegoria da caverna. De uma forma bem didática, Platão descreve um grupo de pessoas que vive desde o nascimento preso dentro de uma caverna. Essas pessoas estão acorrentadas, tanto os braços quanto o pescoço, e elas vivem sem questionar, olhando para as sombras que são projetadas na parede. Atrás delas existe uma fogueira, e entre o fogo e essas pessoas, ficam passando ali alguns objetos. E esses objetos projetam sombras na parede que eles veem. Para esses prisioneiros, as sombras são a própria realidade. Eles criam nomes, eles dão explicações, eles vivem exatamente a ilusão daquilo que eles enxergam. E certa vez, narra Platão, que um deles se soltou. Ele tomou consciência de que até então ele estava preso, ele olhou para o fogo, ele tomou consciência que ele estava dentro de uma caverna. E ele envidou esforços para sair. Ele começou a buscar uma saída. E é lógico, naquele processo de libertação, ele se depara com a luz de fora da caverna, consegue enxergar direito, o mundo real é muito desconfortável, mas aos poucos ele percebe algo perturbador. Tudo aquilo que ele chamava de realidade eram apenas sombras. E aí ele volta correndo para tentar avisar os amigos, para mostrar que eles estão presos, para mostrar que existe algo para além daquela caverna, mas ao invés de ser recebido como herói, ele é recebido com muita resistência. As pessoas acham que ele está louco, porque nem todo mundo quer ser salvo. Muitos querem apenas que as sombras continuem fazendo sentido. E essa metáfora se encaixa perfeitamente na vida real. Muitas vezes nós nos vemos presos em hábitos, em crenças, em comportamentos, não porque são verdadeiros, mas porque são familiares. E a psicologia comportamental explica isso muito bem. O nosso comportamento ele é modelado pelo ambiente, pelo histórico de contingências aos quais a gente é submetido. E o cérebro ele é incrível, mas ele também é conservador. Ele prefere o conhecido do que o desconhecido, ainda que esse conhecido nos machuque. E cada sombra na parede representa um hábito, uma crença, um padrão de pensamento. E isso está ligado ao que chamamos de homeostase comportamental, que é a tendência de manter tudo como está. E mudar, do ponto de vista neurológico, exige muita energia do nosso cérebro, e repetir muito menos. E às vezes a gente se mantém preso, talvez nem por falta de consciência, mas por um excesso de repetição, pela falta de atenção às contingências do ambiente que reforçam aquele padrão de repetição. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, o que reforça aquilo, as sombras na parede, é justamente o conforto de não ter que se expor. Se você evita mudanças, a sombra na parede é justamente aquela falsa sensação de segurança, aquela ilusão do controle. Mas cada pequeno passo que você dá fora da sombra, uma fala curta, uma tentativa ainda que imperfeita, tudo isso vai ensinando algo novo para o seu cérebro. E é interessante que muitas vezes a gente quer esperar ficar bem para começar a agir. Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas em episódio depressivo. A pessoa fala, não,
eu não vou sair, eu espero eu melhorar para eu poder sair. Na realidade, ela tem que agir, ela tem que sair para ficar tudo bem. E é isso que a gente chama de ativação comportamental. E a psicologia também nos ensina a lidar com essa resistência, sobretudo através do planejamento de contingências, né? E através da exposição gradual ao novo. Cada passo para fora da caverna já é uma vitória. Cada ação pequena, ainda que seja pequena, gente, reforça a confiança em si mesmo. Quais sombras que você aceita como realidade? Quais hábitos, quais comportamentos te mantêm preso dentro dessa caverna? Você não precisa da motivação total, de ser super corajoso. Pequenos passos que você dá já transformam a sua percepção. Esse movimento é o início da mudança, é o início de novos hábitos, é o início de uma nova vida. É como colocar o pé pela primeira vez fora da caverna, né? A luz, ela vai te incomodar, você não está acostumado com aquilo. Mas é muito importante que você insista naquilo, né? O comportamento orientado ao objetivo, quando você insiste nele, repetidas vezes, vai chegar um tempo que ele vai diminuir a sua percepção de esforço e ele vai tender a cristalizar um novo hábito. Por isso que é muito importante que você vença esse desconforto inicial de se colocar fora da caverna. Só assim você vai se abrir para a possibilidade de novos hábitos, para a possibilidade de pensar diferente, e só assim que você vai evoluir e não paralisar quando você tomar consciência da caverna que você viveu por tanto tempo. E talvez o ponto mais importante da caverna não seja nem as sombras, mas o quanto a gente se acostumou com elas. Com o tempo, a sombra vira paisagem, a sombra vira rotina. A maioria de nós não está presa por correntes visíveis, está presa por hábitos, por padrões antigos de pensamento que nós repetimos dia após dia. E talvez assim como aquele prisioneiro se deu conta de que estava preso, você também esteja. Você talvez está começando a conseguir mexer só o pescoço, mas tudo bem, é um passo de cada vez. É mais importante que você, tomando consciência de que precisa mudar, você foque sua energia nisso. Aos poucos, aquilo que era impossível começa a ficar só difícil. O difícil começa a já se tornar muito possível. E o possível começa a fazer parte da sua rotina. E o convite que fica não é para uma mudança radical. É para um compromisso silencioso apenas com o próximo passo. É olhar com mais honestidade para a sua própria vida. É começar a questionar tudo aquilo que você aí vem aceitando. E escolher, mesmo que com medo, agir diferente. Porque no fim, sair da caverna não é sobre enxergar o sol de uma vez só. É sobre se tornar mais consciente a cada dia. E talvez seja justamente aí, na soma de todos os dias, que a sua transformação acontece.